Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estou aqui com o meu fiel escudeiro nesta viagem. Ele, nada mais, nada menos que Daniel Padilha. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Ele está aqui também para dar uma dica fit. Mas vamos lá, gente. Duas coisas que eu queria falar com vocês. As dicas deles são melhores no Instagram, tá? E a primeira coisa é se eu corto ou não essa barba. Fitness pra vocês. Daniel, conta pra eles a dica fitness que você tem. Hidratação e alimentação. Não vamos perder massa muscular nesse momento. Péssimas dicas, mas tudo bem. Te peguei desprevenido, desculpe, tá? Nossa, dica. O que vocês acham? Não é dica. Eu não falei que ia falar dica? Eu falei que ia perguntar uma coisa. Se eu corto ou não essa barba. E a segunda coisa é o seguinte, sobre cachaça. Bom, quem me conhece sabe que eu não sou de beber, certo? Exceto em ocasiões especiais como carnaval. E uma cerveja eu não abro mão realmente, quando ela é muito boa e quando faz muito tempo que eu não tomo. E eu geralmente não bebo durante a semana, ou sei lá, durante os dias principalmente que eu estou trabalhando. Porque a única ocasião que eu teria para beber seria à noite. E à noite atrapalha muito o meu sono. Eu já comentei aqui que eu tenho alguns polimorfismos em genes relacionados à piora do meu metabolismo quando eu não durmo, né? Isso é mais ou menos igual para todo mundo, mas no meu caso é ainda pior. Então, cachaça para mim à noite, esquece, que acaba piorando muito, muito, muito o meu metabolismo. Mas onde eu ia chegar? O que você deve escolher em ocasiões especiais para beber? Bom, esse é um assunto que está um pouquinho na moda, né? Mas a maior parte da nossa digestão é feita pelas nossas bactérias intestinais, pela nossa flora intestinal. Então, quando você for escolher alguma coisa para beber, é interessante, se você for beber um pouquinho mais, você escolher uma coisa que você já beba com uma certa frequência. Por quê? Porque quanto mais você consome um alimento, seja ele qual for, mais seleção de tipos de bactérias que estão acostumadas a fazer a digestão daquele alimento você vai ter. É como se você também alimentasse um tipo de bactéria com aquele alimento que você está comendo, entenderam mais ou menos? Então, a cerveja vai ter uma digestão melhor, um vinho vai ter uma digestão melhor, ou seja o que for, tá? Eu tomo muito pouco, sei lá, whisky. Não arrisque tomar muito, porque a digestão vai ser péssima e provavelmente você vai ter uma ressaca. E o que me motivou a gravar esse vídeo foi, sim, ele, Daniel, que acabou tomando vodka ontem e agora não para de tomar água. Por quê? Fazia muito tempo que ele não tomava vodka e acabou tendo alguns desarranjos por conta disso. Quer matar? Bom, e o que me motivou, na verdade, a falar isso, gente, é porque assim, né, brincadeiras à parte, eu tenho uma paciente que mora na Suíça, né, e ela passa em consulta comigo uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, mais ou menos, tá? E o exemplo que eu dei pra ela é que ela tá tentando criar um macaco na neve, quando ela mudou todo o microbioma dela, toda a flora intestinal pra lá. Porque pensa que a nossa flora intestinal, ela é interferida pela temperatura, ela é interferida pelos alimentos, ela é interferida pelas suas emoções. Então tudo interfere nas bactérias que você tem no intestino. Então quando você está mudando... E o caso dessa paciente é interessante porque, mesmo ela comendo certinho, né, ela não saía muito da dieta, ela acabou reganhando muito peso. Ela tinha passado por um processo de emagrecimento que ela perdeu mais de 10 quilos, né, em alguns meses. E depois ela foi reganhando, mesmo treinando, mesmo... Porque um dos motivos, né, uma das hipóteses é que a flora intestinal dela estava totalmente desadaptada àquele ambiente. A gente sabe que hoje a flora ela ajuda a regular alguns hormônios relacionados à saciedade, nosso metabolismo de carboidratos, por exemplo, também é regulado pela flora. Isso provavelmente fez com que ficasse mais difícil o processo de emagrecimento lá, tá? Agora ela já está um pouco mais adaptada, mas isso depois de 2 ou 3 anos. Então imagina quanto tempo demora pra gente ir adaptando o nosso organismo, né? Então, quando você for colocar alguma coisa na sua boca, quando você for pensar, ou quando você for ficar irritado, pense que tem muitas coisinhas que também dependem de você. E, só pra terminar,
vou contar um segredo para vocês que eu aprendi há um tempo, numa aula que eu assisti sobre microbioma, né? O que a gente precisa fazer para deixar a nossa flora intestinal íntegra, né? Uma flora intestinal que ajuda a gente a ter saúde, ajuda a gente a ter bom humor e tudo mais, tá? Muita gente utiliza probiótico, alimentos prebióticos e tudo mais. Isso pode ser legal, dependendo da avaliação, mas não existe nada melhor que a flora intestinal do que você dar estímulos de alimentos diferentes para sua flora. Então, nunca consuma um alimento só, porque isso vai também selecionar um tipo de população bacteriana e isso pode interferir negativamente da sua saúde. Pode auxiliar num processo chamado supercrescimento bacteriano, como quando você tem uma população só de bactéria que se prolifera. Por exemplo, se eu como arroz todo dia, a chance de você ter um SIBO, um supercrescimento bacteriano também. Pessoal, pelo amor de Deus, aqui tem um povo mandando mensagem aqui falando que o Pedro então deixou ou falou para poder encher a cara de uma coisa só. Que você já bebe faz tempo, não é isso, tá? O que eu quis dizer é que se for para beber um pouco mais, beba uma coisa que você já está habituado, tá? Só isso. Não inventa de tomar muito uma coisa que você não bebe com frequência, senão vai dar ruim.